Bem-vindo a bordo. Meu nome é Letícia Costa e esse aqui é o final dessa reta final do arco das cartas Close Card Captor Sakura. Uhul! Ai, finalmente estamos chegando ao ápice dessa história, que eu confesso que até onde eu me lembro, eu gosto mais do arco das cartas Clow do que do próximo arco que a gente vai ver a seguir. Mas enfim, então assim, teremos 3 episódios essa semana, assim, bem emocionantes para fechar esse arco e depois já vamos iniciar o próximo. O episódio de hoje é o episódio da Sakura e da misteriosa professora Mizuki. É o episódio que eu assisti 2 vezes, porque eu acho que a primeira vez eu assisti, e como essa é uma reta final, eu queria prestar mais atenção, sabe? Eu já tinha pegado detalhes, mas eu queria, na verdade, assistir de novo uma segunda vez em japonês, porque eu senti que tem coisinhas, detalhes, assim, da dublagem que não fecharam muito bem. E eu acho que eu achei mais interessante assistir, assim, em japonês. Então, assim, se você quiser ter essa experiência, se você tiver curiosidade de saber como é que é o original em japonês, recomendo. Pra encontrar por aí, tem que procurar. Enfim, né? O episódio começa com a Sakura novamente tendo o sonho premonitório dela na frente da Torre de Tóquio, né? E dessa vez a gente tem pela primeira vez um elemento diferente no sonho, né? Pela primeira vez, além de ver a professora Mizuki, ela vê asas. Eu acho que ela já tinha visto o olho dessa outra criatura. Mas aí ela vê um pouco do cabelo também. Né? Primeira vez. Coincidentemente, ou não, porque nesse mundo não existe coincidências, apenas o inevitável, né? Como o Adriel ditado. Casualmente, isso acontece depois que certas cartas luz e escuridão falam de um certo Yui. Alguém que está sempre do lado da Sakura. Enfim, é interessante porque aí ela logo acorda do sonho, tá procurando quer falar, seu relógio tá aqui, você disse que botou aqui porque ela não queria pegar no sono de novo, e aí ela pega a boneca, e aí eles falam pela primeira vez sobre essa boneca, né? O cara assim, essa boneca já tava aqui antes de eu acordar, né? Ah, sim, a Tomoyo me deu 2 semanas antes de você aparecer, tipo. Ah, que interessante. Pera, e por que essa boneca tá vestido uma roupa assim, desse jeito? Ah, é que a Tomoyo já pensava que ela queria que eu vestisse as roupas que ela fazia. Curioso, o cara fica intrigado, né? E aí é a primeira vez que a Sakura se dá conta que a roupa da boneca é a mesma roupa que ela se vê usando no sonho. E aí ela começa a relembrar de detalhes do sonho e tudo mais. E aí eu percebi também um detalhe que quando... Pelo menos dessa vez que tem o sonho, eu não reparei em outras vezes, mas dessa vez que tem o sonho, quando ela vê as cartas descendo, é curioso que a única carta que tá em foco, que a gente consegue realmente distinguir 100%, é a carta loop. E ela passa em loop na frente dela. Ou a carta aro, como na dublagem. Mas carta loop é muito mais legal, né? Então, assim... Achei bacana, intrigante, né? Mas enfim, esse é o episódio onde a Sakura vai lá, ela acorda, tá preparando um monte de marmita, porque ela e os amigos vão prestigiar que o Yukito tá participando de um torneio de arco e flecha, de arco e flecha tradicional japonês, e eles estão indo lá acompanhar. Esse torneio não acontece exatamente no bairro onde eles moram, acontece num bairro, assim, familiar, para quem é muni, tipo,
acontece ali nos arredores, bem pertinho de Azabujuban. Não é Azabujuban, tá? Mas é o distrito de Minato, que tem um bairro grande que se chama Minato, e aí dentro desse bairro grande tem Azabujuban. E aí a Torre de Tóquio fica, tipo, no bairrozinho vizinho. Tipo, Aí, gente, é pertíssimo. 5 quadras, 6 quadras. Não lembro quantas quadras. Mas dá pra ir a pé ali do centro comercial de Harajuku até a Torre de Tóquio. Recomendo, inclusive. Inclusive, eu lembrei que eu passei pela passarela que eles usam depois que eles descem do trem para ir até o templo. Aquela passarela que eles usam, eu andei por aquela passarela. Eu andei. Só não visitei aquele templo porque em Sailor Moon ele não tem exatamente uma aparição. Não é aquele templo ali que aparece. É o Templo Hikawa, né? Tipo, só que o Templo Hikawa do anime dos anos 90, ele é muito parecido com o templo que aparece, inclusive, nesse episódio. Se você for olhar ali e eu dissesse assim, aquele ali é o Templo Hikawa, você ia acreditar. Porque eles são muito parecidos. Mas o Templo Hikawa que foi usado como base para o desenho do anime dos anos 90, de Sailor Moon, é um Templo Hikawa que não fica no bairro de Azabujuban, fica um pouquinho afastado. No bairro de Azabujuban tem um Templo Hikawa, que é o templo que aparece no mangá e em Sailor Moon Crystal. Eles trocaram localização. É uma bagunça. Eu tô aí, bagunça, né? Enfim. E eu não duvidaria se, na verdade, a intenção deles era, tipo, que a localização do Templo Hikawa do anime fosse naquela localização ali. Inclusive, vou colocar como objetivo para visitar a próxima vez que eu for para Tóquio, que eu espero que não demore muitos anos assim, não. Gostaria de ir em breve. Inclusive, ando sonhando com isso. Tomara que meu sonho seja para o monitor que nem o da Sakura. Enfim, estou falando demais. Torneio de arco e flecha ali no templo, né? A gente... inclusive, esqueci de falar. Enquanto eles estão no trem, indo até o local do torneio, né? Tem um momento em que a Sakura presta atenção na Torre de Tóquio e, infelizmente, na dublagem, se perdeu a preciosidade, a maravilhosidade que é o design de som dessa cena. Porque ele fica meio... É um silêncio, mas tem um som. E, tipo, é como se ela meio que se descolasse. Tipo, é maravilhoso. Recomendo assistir essa cena em japonês. Principalmente de fone de ouvido, que vocês vão ter uma experiência muito boa. Como a experiência que eu tive. Tipo, quase um ASMR, uma experiência sensorial. Enfim, voltando. Torneio de arco e flecha, né? Nossa, meu Deus, vou falar mais do que eu devia nesse vídeo. Esse vídeo vai ter, eu acho que uns 40 minutos. Enfim, é interessante que ali eles estão, né? Eles chegam ali, aí eles... e aqui é o lugar onde vai ser o torneio e tudo mais. E aí aparece o Yukito, né? E... na versão em português, ele fala da dublagem que que ali tem o negócio do arco e flecha que está relacionado com os rituais que se praticam no templo. E na versão em japonês, ele fala algo que dando a entender que há momentos em que se atira uma flecha para rituais sagrados e é por isso que existe um lugar como esse num templo. E aí, se você for pensar no que a gente vai ver daqui a 2 episódios, há momentos em que se atira uma flecha para rituais sagrados. Guardem isso, que nesse mesmo vídeo vocês vão me ver falando disso de novo. E achei que foi uma pena que tem um quesinho de tempero que se perdeu na versão da dublagem. Enfim, Quero foi junto ali pra esse torneio, porque ele falou pra Sakura, inclusive, no trem, né, que o fim tá próximo, que ela tá quase terminando de concluir a missão dela. Enquanto a Sakura fica feliz, o Quero fica preocupado. Preocupado e desconfiado. Ele tá ali e ele sabe que tem a presença da lua.
e a presença do poder da lua. E ele fica muito desconfiado. E ele fica muito atento vendo o torneio. Torneio que, na final do torneio, fica quem? Óbvio, fica Yukito e professora Mizuki disputando ali pra ver quem é que vai vencer. E o Quero tá muito desconfiado da professora Mizuki. Muito desconfiado. E ele fica... Na hora que ela vai atirar a flecha final, ele encara ela e ele seca ela com uma intensidade tão grande que ela chega a perceber a presença dele. E perde o torneio. E aí, enquanto Sakura, Yukito e amigos vão lá, celebravam, almoçar, né? Ai, que celebrar a vitória do Yukito, yay, e tudo mais. A Sakura percebe que o Quero tinha fugido da mochila dela, né? E ele fugiu pra ir atrás da professora Mizuki. E aí tem 2 pontos que é muito... que quando você percebe, você fica... sabe? Primeiro, que após o torneio, ela está usando a mesma roupa que a Sakura tá usando... a mesma roupa que ela usa no sonho da Sakura. A mesma roupa que ela usa quando aparece no sonho da Sakura. Então, está próximo, né? E... também é importante anotar que o episódio, a forma como esse diálogo entre o Quero e a professora Mizuki foi montado é pra fazer com que a gente desconfie ainda mais da professora Mizuki. Maravilhoso. Inclusive, eu amo que o Quero, ele é bem direto. É você que é o outro guardião que o Clow criou? É você? E aí a cena corta. Corta pra Sakura indo procurar o Quero. E aí eles continuam falando, pois é, você sabe do juízo final? Eu tenho um papel, você contou pra Sakura? Não contei. Mas eu acredito que a Sakura vai dar um jeito. Eu também acredito. E fica no ar. E antes disso ele pergunta se ela tem poder da lua e tudo mais. Né? O episódio, eles tentam fazer bastante a gente acreditar que a professora Mizuki pode ser o ser que também tem cabelos prateados e asas, né? É isso que o episódio quer que a gente acredite. Desculpa, eu tinha um cabelo na minha língua. Não vou cortar essa cena. Vida real. E é isso. E esse basicamente é o cerne do episódio, né? Logo depois eles estão... a Sakura encontra os dois, né? Ela fica chocada, assim... Ai, meu Deus, o Quero tá aqui com a professora Mizuki. Eles não explicam muita coisa, né? Tipo... né? Mas quando eles estão indo embora, o Quero... que tá de volta na mochilinha, fala, ela já tinha percebido a minha presença. E o Shaoran, pois é, então ela realmente tem poderes mágicos muito poderosos e tudo mais. E você fica toda ai quando vê ela, todo ciumento. Mas ela é tão querida, ai. E depois, na saída do templo, eles encontram o Toya, que entrega um balãozinho pra ela, mas... E aí faz um cafuné, ele tá vestido de urso de pelúcia, né, porque ele faz todo tipo de trabalho, né, e aí percebem que, tem ali um encontro, que coincidência, não existe coincidência, só pode haver o inevitável. E aí percebem que a Sakura esqueceu o chapéu que ela foi usando de manhã. E eles voltam pra buscar. E quando eles voltam pra buscar, aí se dá o início do ataque da Carta Terra. A última carta que vai ser capturada no episódio seguinte, que vai aparecer logo depois aqui pra vocês. Episódio muito bom ali pra dar esse start ali pra essa finaleira. Acho que foi muito bem pensado, o roteiro é muito inteligente. Assim, parabéns. Quando Sakura é bom, Sakura é muito bom. Quando Sakura é ruim, Sakura é muito ruim. Mas o que é bom a gente tem que elogiar, né? Então, enfim. Bora pro próximo episódio. Episódio 45. Acho que eu não erro muito se eu falar que dos 3 episódios desse arco final,
ele é o que acaba sofrendo um pouco mais com essa sequência de episódios, porque ele não tem algo que está só contido nele, né? Ele sofre porque ele é a continuação do episódio 44 e ele já é o início do episódio 46, sabe? Então ele fica naquele estado meio de limbo entre essas duas partes. Na verdade, ele até quase dá para dividir em duas partes, né? A primeira parte que se concentra na captura da Carta Terra e a segunda parte que dá o início da parte do julgamento, né? Então, assim, é um episódio que eu acho que ele sofreu bastante com coisas da dublagem, sabe? Não no sentido de atuação nem nada, é questão de tradução. De novo, logo no início eu senti umas estranhezas, eu já pausei o que eu tava assistindo, vim pro computador pra ver como é que tava no original japonês, e aí eu fiquei meio, sabe, fiquei meio mexida. Assisti ele todo em português e depois assisti todo em japonês para ter uma noção melhor. Então vamos aos comentários, o que eu tenho para começar. Logo no início, né, a Carta Terra começa o seu ataque, né, começa atacando a Tomoyo, e aí, aí eles percebem que ao redor da professora Mizuki não tá acontecendo nada. E aí tem um erro da tradução que é bem ruizinho, sabe? Porque na dublagem, o Shaoran fala, falando como se fosse em relação à professora Mizuki. Ela está usando magia. Só que a frase original não é sobre a professora Mizuki. A frase original, ele está falando para Sakura, use sua magia. E aí, no original japonês, ela responde, mas num lugar desses, porque é um lugar aberto, é um templo onde tem muito mais movimento do que o templo Tsukimini, onde já apareceu outra carta, sabe? Então é um lugar público, onde tem muitas pessoas, o Yukito tá ali, tipo, ela tá preocupada, nossa, mas essas pessoas todas vão ver usando magia, tipo, né, isso é meio ruim. E aí na dublagem ficou, mas por que aqui? Tipo, não faz muito nem sentido essas duas falas juntas, sabe? Então, assim, uma coisa que eu não gostei desse episódio, definitivamente, é que pra mim é muito estranho não ver o Shaoran e a Sakura trabalhando em equipe pra pegar a Carta Terra. Eles trabalham tão bem em equipe e eles trabalharam tão bem nos últimos episódios. A sincronia deles tá tão boa. Não, para mim não faz sentido o Shaoran não ter ido junto com a Sakura pra capturar a Carta Terra, sabe? Tá certo que queria ali que esse fosse o momento da Sakura, o roteiro queria isso? Tá, mas tinha que ter tido alguma outra elementozinho que impedisse que o Shaoran fosse junto com a Sakura. Eu acho que eles deveriam, sei lá, começar trabalhando juntos e alguma coisa acontecer pra Terra, sei lá, derrubar ele e a Sakura ter que continuar sozinha, sabe? Sei lá, ele podia ser atingido e aí a professora Mizuki, assim, não, pode deixar que eu cuido dele. Ou a Tomoyo, né? Porque pra não serem vistos usando magia, né? A Sakura usou a carta do sono, que eles chamam o tempo todo na dublagem de carta sonho. Sonho é outra carta que a gente viu recentemente. Tipo, não é a mesma. Então essas coisas assim incomodam, porque quando você percebe que tá errado, você fica... dá aquele incômodo, sabe? E te tira um pouquinho da imersão do episódio.
E outra coisa, aí quando a Sakura e o Quero já estão indo atrás da carta, tem uma coisa na dublagem, assim, que, meu Deus, foi esse o momento que eu parei definitivamente pra conferir como é que tava no japonês. Que tem um momento em que o Quero tá falando com a Sakura, tipo, ele fala, essa aqui é a carta da Terra. Ele já falou mais uma vez que é a carta da Terra e tudo mais. E aí eles veem que a Terra tá atacando, né? Tipo, tá saindo uns troços lá de terra do chão. E aí o Quero fala de. Ele acabou de falar que era a carta Terra e ele fala: primeiro você tem que encontrar a identidade da carta. Amigo, você já falou qual era a identidade da carta. E isso é erro de tradução. No japonês, ele fala algo que é pra ser. O significado é que é pra ela que ela tem que achar o corpo principal da carta. Porque você tá vendo, sei lá, o braço, a perna, o cabelo. Mas ela tem que encontrar o núcleo de energia ali da carta pra poder selar ela, né? E não, tipo, o rabo da carta, né? Então, enfim, aí aparece, né, a carta Terra em forma meio de minhoca, uma cobra gigante, meio Geodude, né? Eu sempre achei ela muito legal nessa forma. Eu lembro muito dessa forma Geodude dela, me marcou quando eu era criança. Eu gosto muito da carta Terra, eu acho ela muito bonita. E aí ela tenta usar a carta Água contra a carta Terra. E eu acho que o raciocínio dela até que funcionou, sabe? Por isso que eu acho que faltou. Ai, cara, por isso que eu acho que faltou o Shouran ali junto. Porque contra a carta da areia, eles usaram a carta da água e a carta de congelar, combinado. Dessa vez, eles tinham que ter bolado ali um plano junto para usar a carta da água, encharcar aquela terra e logo em seguida vir com a carta do fogo. Porque aí você transformava o quê? A argila em cerâmica. E você fazia ela ficar paradinha para poder capturar. Então, assim, de certa forma, o roteiro até vai um pouquinho nesse sentido. Ela usa a carta água, não funciona direito. E aí o Quero defende ela usando o poder que ele tem do fogo, né? Mas eu acho que se fosse uma coisa mais combinada, assim, se tivesse tido um planinho, podia ter funcionado. Não funcionou. E aí ela fica pulando, né, com a carta salto, que é uma das cartas favoritas da Sakura. E até que ela percebe que... Opa, peraí, não é só ao redor da professora Mizuki que não tá acontecendo nada. É em todos os lugares onde tem árvores. Onde tem árvore, elas não estão caindo. Eu posso usar a carta árvore que eu tenho, que é, tipo... Que no mangá eu acho que é uma das cartas que, inclusive, ela pega no primeiro capítulo, que ela não chega a fugir, se não me engano, não é? No anime é a carta traiçoeira, que na verdade é a carta amigável lá do início da história, né? Enfim. Mas aí funciona muito bem, eu acho muito bonita a forma com que a carta da árvore é utilizada para crescer a partir da terra e aí captura a terra. Eu acho sensacional essa captura, acho muito legal. Gosto muito de como ela é essa parte toda executada no mangá. E, enfim, carta capturada, eles voltam lá pro templo para encontrar todo mundo. E aí a Tomoyo diz assim: né, então, já que você capturou a última carta, vamos celebrar isso de uma maneira especial. Vamos trocar de roupa. Porque, né, vamos trocar de roupa, botar uma roupa mais cerimonial, tirar uma foto. Já que eu não pude filmar você capturando essa carta, quero pelo menos tirar uma foto bonita, né? E você já assinou o seu nome na carta? Então deixa eu filmar esse momento. E aí é quando, tipo...
Primeiro, antes disso, tem toda a questão ali que eles não reconhecem o Quero, né? Que o Quero volta à sua forma de besta, né? Da sua forma de panterona. Ou é mais um leão? Leão sem juba? Enfim. Leão da montanha. Talvez aí, leão da montanha. E aí, é engraçadinho que ninguém reconhece ele, né? E aí... mas aí elas estão lá... A Tomoe tá querendo assim... vamos filmar esse momento e tudo mais. E aí, o Sharon fala assim... o Quero parece preocupado, né? Tipo, você terminou de... A gente terminou de capturar as cartas, mas ele tá muito preocupado, né? Tipo, que estranho. Aí ela fala... você conhece quem é o Yui? Aí ele explica o que ele sabe a respeito do Yui, que ele diz que não tem muitas coisas nas bibliografias que o Clow deixou, e que o Yui é o juiz, e que o símbolo da lua fica na contracapa do livro do Clow. E aí a Sakura falou, então, mas não tinha nenhuma lua lá, não. E aí ele, muito esperto, conclui. Então Yui assumiu uma forma material, assim como Kerberos. Isso é o texto do japonês, que eu já tô ignorando que falaram no português, porque... né? Mas enfim, a Sakura finalmente escreve o nome da carta, o Quero alerta ela assim, espero que você esteja preparada, né? E com isso ela sela definitivamente a carta e nesse momento desperta Yui, o guardião da lua, que vem para responder a questão que a Tomoe levanta. Mas, pois é, né? Tem uma parte das cartas que estão com a Sakura e outra parte com o Shaoran. Quem é que vai ser o dono definitivo das cartas? Quem vai decidir isso é Yui, o juiz. O que ele julga? Exatamente isso. Quem é que é merecedor de realmente ficar com as cartas, né? E aí a Sakura fica ali muito espantada de ver que o Yui é o Yukito, né? Que aquilo era... de perceber que aquilo ali era um disfarce e tudo mais, que o Yui explica, quando eu não tô com todos os meus poderes, eu não tenho como manter a minha forma natural, então, tipo, eu tenho uma outra forma. E aí ela fica confusa, porque ela fica, tipo, mas eu já não capturei as cartas? Tipo, eu já não evitei a desgraça que ia vir pro mundo? O Quero já tinha falado antes, a desgraça não é algo material, não é algo físico. E ele tá aqui pra julgar isso. E aí, agora é que vamos ver. E aí, assim, começa o julgamento dos Card Captors. Primeiro ele fala assim, quem precisou de ajuda pra capturar as cartas não merece ficar com as cartas. Aí eu quero assim, não, peraí, não. Tenho certeza que a Sakura vai dar um jeito de, né? Não é justo isso. Faça seu trabalho aí, pô. Você não tá nem querendo trabalhar, ficou dormindo esse tempo todo aí, tipo, disfarçado. Agora não quer trabalhar? Faz a sua parte, pelo menos, né? Aí ele começa o julgamento pelo Shaoran, que é quem tem menos cartas. E acho que o Shaoran foi pego muito de surpresa, sabe? Muito de surpresa mesmo, porque ele estava completamente desestabilizado, despreparado, não pensou direito, não usou primeiro os talismãs de poder que ele tem, que não fizeram nem cosquinha no Yui, e levou uma surra do Yui, e aí a única carta que ele chegou a usar foi a carta Tempo, que é uma carta sob jurisdição do Yui, e que não funcionou. E aí vem a segunda parte, que o Yui pega a Sakura, agora vai ser o julgamento da Card Captor escolhida pelo Quero. Pelo Kerberos, né? Ele chama de Kerberos, o Quero é muito íntimo. E aí ela é levada, né? E aí ela se vê e percebe. Agora eu tô no momento que eu sempre sonhei. Era com isso que eu tava sonhando, com este momento aqui. Ela lembra que ela vê a professora Mizuki, que ela vê aquele olho, que ela vê aquela asa. E aí, o episódio termina pra continuar. Acho que é uma pena que a dublagem tenha tantas probleminhas assim. Eu não acho que sejam só probleminhas, eu acho que são problemas
consideráveis que dá muda certos entendimentos, assim, de detalhes que são importantes, assim, sei lá. Eu sou meio chatinha pra essas coisas, sou meio nitpick, assim, enfim. Mas fica aí de preparação já para o episódio final desse arco da história. Será que Sakura vai conseguir? Bom, eu que já assisti já sei, né? E a gente sabe que a história continua. Mas vamos ver como é que vai ser esse episódio. Episódio final de Sakura. Acabei de assistir aqui. Assisti 2 vezes. Assisti em japonês e assisti em português. Porque quero ter uma experiência mais completa para poder passar aqui para vocês as minhas impressões desse final. É bem interessante. Tem bastante coisa para falar que eu anotei aqui. Praticamente 3 páginas. Tudo ali começa, né? Ela tá ali diante do Yui. A gente vê nesse início de episódio meio que alguns pensamentos se passando pela cabeça da Sakura enquanto ela é levada pelo Yui até o local de julgamento, né? Ela pensando no Yukito e tudo mais. E aí tá aquele clima de tensão, né? A Tomoe, o Shaoran e a Mizuki, o Kerberos estão lá assistindo, né? E aí a própria Tomoe levanta pergunta, né? Tipo, na dublagem deu a entender que é uma afirmação, né? Mas no original em japonês é uma pergunta. Tipo, e o Yukito já sabia de tudo? Então, tipo, aí o Quero explica, né, que não, que ele separa ali para que o candidato não perceba ali a sua presença, até para ele não influenciar demais, né, nisso ali. E aí o Shaoran fica assim, tá, mas o Yukito falou que ele se mudou pra cá, tipo, um pouco antes disso aí, sabe? Antes das cartas começarem a ser espalhadas e a Sakura ter que ir atrás delas. E aí a professora Mizuki fala, é que alguém agiu pra ajustar essas coisas, né? Dando a entender que alguém agiu para que o Yukito acordasse antes e estivesse ali meio que a postos já, esperando o momento das cartas serem soltas, né, para isso acontecer. E aí, tipo, depois, no final do episódio, a gente encontra uma pessoa, meio que dá ali a entender, tipo, que foi o Clow que já armou tudo isso, né? Então é isso. E aí o julgamento da Sakura é, tipo, ter que derrotar o Yui. Mas como que você derrota alguém que é uma outra versão da pessoa que você mais gosta? Complicado, né? Tanto é que ela se recusa inicialmente a lutar contra o Yukito, né? Tipo, não posso lutar contra você. Ela começa a tentar fugir dele. E eu diria assim que o Yui é bem frio e cruel, porque, por favor, tipo. Por mais frio que ele seja, é uma menininha que tá ali na sua frente, tipo, uma menininha de 10, 11 anos. Como é que vai. Gente, batendo na menininha. Cadê o ECA? Né? Direito da criança e adolescentes. Cadê? Cadê o conselho tutelar aí? Eu vou denunciar. Tem várias denúncias pra fazer a respeito de Sakura pro conselho tutelar. Enfim, só brincando. É interessante a gente notar que, tipo, ele é bem cruel com ela, tipo, ela cai várias vezes e tudo mais, até que chega o momento onde ele conjura um arco de magia. Eu falei que ia voltar aquele tópico que apareceu no episódio 44, né? Onde no original ele fala que o Yukito fala que há momentos em que se atira uma flecha para rituais sagrados, né? É como se fosse ali esse julgamento é uma espécie de ritual, né? Para você consagrar realmente um novo mestre, ou então para poder, tipo, executar o julgamento, né? E
a Sakura ali fica pensando, tá, eu preciso de uma carta que não machuque ele. E eu acho que ela pensa certo, porque ela usa a carta Bosque, que dessa vez eles traduziram como árvore, né? Só que é uma carta que tá sob jurisdição do Yui. Ela comete, de certa forma, o mesmo erro do Shaoran, que quis usar uma carta que não machucasse o Yui, né? Uma carta... Ela usou uma carta boss, que é uma carta amigável, que ela queria envolver ele, mas não, sem machucar, né? E só que assim, tipo, ela não consegue atingir isso. E a magia da carta boss que se volta contra ela. Ela fica toda presa ali. E ele chega a falar pra ela, você perdeu. E o selo das cartas vai ser liberado mais uma vez. E aí ela pergunta, né? Tipo, ele meio que fala, a catástrofe vai vir sobre o mundo. E ela pergunta, tá, mas e qual é essa catástrofe? Qual que é essa desgraça que vai vir sobre o mundo? E aí é quando ele fala que a desgraça vai ser esquecer de uma coisa. Uma coisa muito importante. Um sentimento de amor pela pessoa que é mais importante pra você. E é uma desgraça bastante cruel, né? Porque isso significa que isso vai acontecer com todas as pessoas que tiveram algum contato, alguma forma de contato com as cartas Clow. Ou seja, praticamente a cidade toda. Porque pensa quantas pessoas tiveram contato com a carta Flor lá naquele Undokai que teve no evento de esportes da Sakura. No distrito de Tomoeda, praticamente todo mundo foi afetado. A neve que caiu sobre todo o bairro, não é verdade? Carta Terra, agorinha, tipo, agora, atacou praticamente boa parte de Tóquio, né? Então, todo mundo que teve alguma forma de contato com as cartas Close, que foi atingido de alguma forma, vai esquecer esse sentimento de amor pela pessoa que ama. E isso é bem cruel, né? E o motivo dessa ser a desgraça que recai sobre o mundo é porque as cartas Clow, elas se apegam a quem sela elas, quem escreve seu nome ali na cartinha. E ter que se separar dessa pessoa que selou elas seria muito dolorido. Então seria melhor esquecer que tudo isso aconteceu do que guardar a dor da separação. É mais ou menos quando a gente, por exemplo, com medo de sofrer por causa de um amor, a gente se fechar para todas as possibilidades. Tipo, vale a pena a gente se fechar só pelo medo de depois sofrer por causa de um rompimento? E tudo que se viveu, nada daquilo realmente vale a pena? É até meio parecido com um pouco com o final de Sailor Moon Cosmos, sabe? Eu tenho um vídeo onde eu faço meio que uma decupagem ali do final, de tudo mais, e algumas coisas, principalmente sobre a Sailor Cosmos, de por que ela toma as decisões que ela toma. E, tipo, só pra você não sofrer, seria melhor nunca ter vivido aquilo, né? E isso é muito triste. A Sakura fica muito impactada ao saber daquilo, porque, tipo, pera, eu vou esquecer da pessoa que eu mais gosto, e todo mundo vai esquecer da pessoa que mais gosta. E aí ela começa meio que ficar triste, se enfraquecer, e a carta Bosque vai envolvendo ela mais e mais. E ela meio que praticamente perde a consciência, né? Porque ela tá sendo esmagada pela carta Bosque. E nisso ela tem meio que uma visão, né? Poderia ser chamada de uma premonição? Eu não sei se é uma premonição. Eu acho que é mais uma visão de uma possibilidade. Ela tem uma visão de como que seria esse mundo sem amor.
E aí, o que que acontece? A gente vê como seria um dia na vida da Sakura nesse mundo sem amor. Ela acorda, o Toya não briga com ela porque ele não sente mais o sentimento de amor fraternal forte que ele sente pela Sakura. A foto da mãe não tá mais sobre a mesa, porque o pai esqueceu dela. A Tomoyo é indiferente a Sakura quando elas se encontram na escola. Trata ela como se fosse uma colega qualquer e não a melhor amiga, não uma pessoa especial. A Chiharu e o Yamazaki também se tratam, tipo... Na dublagem ficou bem ruim essa parte da adaptação. Tipo, no original, tipo, ele chama ela pelo sobrenome. E aí ela responde também chamando ele pelo sobrenome. E a Sakura pergunta, ele te chamava pelo sobrenome? A gente não é muito próximo. Porque no Japão tem essa questão. Quando você não é colega de alguém, você chama essa outra pessoa pelo sobrenome dela, né? E quando vocês realmente cria um vínculo de amizade, aí sim você tem a intimidade de chamar a pessoa pelo primeiro nome, e aí usar, ao invés do san, que seria senhorita ou senhor, um honorífico que possa exprimir mais proximidade, mais amizade. E o próprio Shaoran também é indiferente. A parte ali do professor e da Rika podia continuar, podia ser assim, de verdade, na vida real. Vou esquecer daquela ali pra não... Enfim. E tudo aquilo ali, todo dia, fica meio vazio, né? A Sakura vive um dia vazio, sem sentimento. Mas o inconsciente dela ainda vaza algumas coisas. Ela ainda desenha o quero ali no caderno. Quando o irmão dela vai buscar ela no final da aula, e pelo jeito eles falam ali meio de maneira fria, ela sai correndo, né? E ela vai de encontro até a casa que seria do Yukito. Que agora é só uma casa abandonada, não é uma casa especial. Não é a casa onde moraria a pessoa que ela gosta. E ela entra ali e de repente... por que ela vai pra lá? Porque também é um subconsciente dela vazando ali dentro daquela visão do que poderia ser. Aí ela começa a ouvir vozes chamando por elas, vozes dos amigos, das pessoas que ela gosta. E aí, gente, quando a carta da canção aparece cantando, eu chorei. Eu assisti 2 vezes e eu chorei as 2 vezes, porque eu acho que é golpe baixo. A carta da canção começar a cantar ali é golpe baixo. Golpe baixo, chorei. E aí as vozes dos amigos começam a cantar junto, né? E aí, de repente, ela se vira e vê uma silhueta de uma pessoa ao longe. E ela fica tentando saber quem é essa pessoa que ela não tá reconhecendo. Quem é essa pessoa? E aí, de repente, um barulho de sino toca. E ela consegue se lembrar. Aquela é a pessoa que eu mais amo. E no momento em que ela se lembra daquela pessoa, ela se enche de poder e consegue ela se libertar do poder da carta Bosque. Não é a professora Mizuki que liberta ela, não. Não vê que não tem. A única coisa que a professora Mizuki faz com aquele sino é soar o sino para que ele seja o gatilho para ativar a memória da Sakura. Isso. É só isso que ela faz. Ela não interfere além daquilo ali. Aí o Yui se surpreende. Nossa, ela conseguiu repelir a magia. E aí ela percebe que a professora Mizuki tá ali, né? E aí ela explica, esse sino aqui foi criado pelo Mago Clow para poder te ajudar. E agora que ele cumpriu essa missão, ele desaparece. E, gente, essa parte na dublagem tá um caos. Ela fala, tipo, essa parte ali e a parte seguinte, que vai vir agora, é um caos.
Aí a professora Mizuki fala, isso aqui foi criado para que você pudesse ter mais uma oportunidade, mas agora que não tem mais o sino, acabou a sua segunda chance, não tem mais outra chance, não tem mais nada que vai te ajudar. Mas, tipo, foi uma ajudinha desse tamanho, gente. Não foi uma ajudona, assim, grande, ela não fez nada, não foi uma interferência gigantesca ali, foi só isso aqui, ó. E só valeu porque foi o próprio Maguklo que já tinha deixado tudo isso pronto. Aí a Sakura, né, se enche de determinação. Tá certo, eu entendi. Eu vou dar o meu melhor. E aconteça o que acontecer, vai dar tudo certo. Em japonês, Zetai Daijobu. E nesse momento, ela libera o mantra invencível dela, né? E brilha um monte de coisa, e aí a professora Mizuki fala, na dublagem levante o seu báculo. Mas na verdade o que ela tá falando em japonês é, liberte o selo. Assim como ela libertou o selo que mantinha as cartas Clow, o livro do Clow preso, ela fala, liberte o selo que liberta um novo poder dentro do báculo. Então ela usa o báculo que ela ganhou do Mago Clow, que ela usava um poder que era meio que emprestado, o poder das trevas, ela liberta o selo dessa própria chave para criar um novo báculo, agora com o poder dela, o poder da estrela. Então, assim, ó, maravilhoso, né? Maravilhoso, poético. A gente já vê o novo símbolo ali de magia que a Sakura criou, usando a partir da magia original do Mago Clow. E aí ela consegue utilizar a carta Vento, que é uma carta sob jurisdição do Yui, para gentilmente abraçar o Yui e conseguir, tipo, sobrepujar o poder dele, mas de uma maneira gentil, de uma maneira envolvente, calorosa, sem que ele se machucasse, que era o que ela realmente queria. E eu acho muito bonito que depois disso a Sakura fala, eu não quero ser a sua mestra, eu só quero ser sua amiga. Tipo, eu sei que eu não tenho um poder enorme como o do Mago Clow e tudo mais, mas eu vou tentar dar o meu melhor. E aí o Yui reconhece ela como nova mestra das cartas Clow. E então a gente tem uma visão, né? A gente vê um encontro ali meio num plano meio astral do Mago Clow com a Sakura, né? Ele agradece ela por ter conseguido finalizar tudo isso com um final feliz, e ele diz que foi ele que plantou essas coincidências que eram inevitáveis. E aí ela aproveita para perguntar, esse báculo aqui é seu, né? Foi você que criou ele. Não, esse aí não. Esse aí quem criou foi você, com o poder da sua estrela. É um poder que não é nem da lua, nem do sol. É o poder da sua estrela. Ela pode ser pequenininha, mas ela brilha sozinha. Essa parte é tão bonita, tão poética. Essa parte aí me marcou quando eu era criança. Essa parte me marcou quando eu era criança e continua marcando até hoje. Eu gosto desse final, eu acho que principalmente porque ele amarra ali, sabe? Essa ali é a cerejinha do bolo que amarra o episódio. E aí, depois disso, é só, tipo, festa, né? A Sakura volta agora com a chavinha da estrela, todo mundo se encontra. No original, o Shaoran não grita o nome da Sakura, porque eles ainda não têm esse tipo de intimidade. Tipo, quem grita Sakura-chan é a Tomoyo. O Shaoran não chama ela pelo primeiro nome não ainda. Eles não têm esse nível de intimidade. Os guardiões ainda refletem ali, pois é, o poder dela ainda não é suficiente para manter as cartas Clow e a gente, então vamos usar nossos disfarces. A gente percebe que
que o Toya tava espiando tudo ao longe. A professora Mizuki, você tava sempre do lado dela, né? Eu tava. Você sabia que o Yukito não era humano? Sabia. Então, tipo, finalzinho ali, deu tudo certo, e é isso. E agora a história vai continuar, né? Eu acho que é um encerramento bastante legal. Tipo, eu não acho que é um episódio genial. Eu acho que o fato de meio que o negócio se estende é que esses 3 últimos episódios, eles são praticamente como se fossem um só, né? É difícil você avaliar eles isoladamente. É uma coisa que é contínua, né? Então, por um lado é legal, por outro lado eu acho que a gente acaba perdendo algumas coisinhas. Não é o melhor episódio da temporada, não é o melhor episódio de Sakura, mas é um final bastante satisfatório que eu acho que ele recompensa a jornada que a gente teve até aqui acompanhando a Sakura. E é isso. Eu espero que você tenha gostado das minhas análises. Eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas não tinha como não ficar, porque são muitas coisas para falar, muitas coisas para apontar. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, me deixe um comentário. Me conta o que você mais gostou, se tem algum desses 3 episódios que se destacou pra você, qual foi o seu momento favorito. Sei que vocês vão ter muita coisa pra falar também. E se você gosta do trabalho que eu tô fazendo aqui, fazendo esses reviews de Sakura, falando sobre Sailor Moon, faz tempo que eu não gravo vídeo de Sailor Moon, né? Falando sobre outras garotas mágicas também, por favor, considere a possibilidade de se juntar aqui ao Apoia-se. Esse grupo de pessoas que apoia financeiramente o canal é muito importante para que esse canal continue existindo. E vai ser um prazer poder contar com a sua presença nesse clubinho de pessoas. A gente tem um contato aí maior, vocês ficam sabendo dos bastidores, rola várias fofoquinhas internas, várias coisas legais, a gente conversa sobre outras coisas também. Então você vai ser super bem-vindo. Ou se você quiser, você também pode ajudar se assinando o canal aqui direto no YouTube. São outros valores mais acessíveis. Você tem acesso a outros conteúdos que são exclusivos também. E é isso. Eu conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga continuar aí nessa jornada com Sakura e quem sabe aí continuar numa jornada, de repente, com outras garotas mágicas. Quem sabe? É isso, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo, que vem ainda essa semana, porque a jornada do Sakura continua. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.